Olá, boa noite a todos que nos acompanham, então, aqui, né, pelo Zoom, também aí aqueles que nos assistem pelo Facebook, como já foi comentado. Meu nome é César, eu sou médico, eu sou da turma de 94 e tenho como formação a área de saúde ocupacional, uma área cirúrgica também, área administrativa, de gestão. E sou um dos sócios fundadores do grupo, o grupo fundado há 25 anos. E é uma empresa que começou pequena, de origem familiar e que foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, né, nós estamos aí com uma representação nacional com em torno de 800 mil colaboradores, 270 operações de ambulatórios. E nos sentimos muito felizes e agradecidos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, o tema hoje vai ser gestão ocupacional de alta complexidade. O que nós entendemos como alta complexidade? É aquela área que foge do commodity, né? Que foge somente do atestado de saúde ocupacional, tem muito mais do que a parte regulatória, né, de toda a saúde ocupacional. Eu tenho certeza que os nossos convidados, Dr. Jean, Alexandre, a doutora Patrícia, vão agregar com a experiência deles o dia a dia, como eles estão vendo o cenário atual e como é que nós podemos também nos preparar para um cenário futuro. Tá? Eu gostaria aqui de agradecer aqui ao pessoal interno do grupo que fez com que essa live se tornasse possível, em especial aí o pessoal do marketing, na pessoa do Leonardo, a doutora Virgínia, que é a nossa gerente médica, que está capitaneando esse projeto junto à Impulse Insights, que é todo esse contexto de trazer essas lives para que a gente possa discutir. Doutora Virgínia, eu vou chamá-la agora para apresentar os convidados de uma forma formal e agradeço mais uma vez aí todo o seu empenho e estou aqui para colaborar no que for necessário e também para aprender com vocês nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor César, boa noite. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu gostaria de apresentar hoje os nossos convidados que vão falar desse tema tão desafiador, né, que é a saúde ocupacional de alta complexidade. Como você já falou, a gente entende que esse tema ele é importante porque hoje a gente vê que não é só ter o PCMSO, fazer os exames ocupacionais, emitir os ASOS, né? A saúde ocupacional é uma saúde populacional, é uma saúde primária e a gente consegue fazer dentro dela uma saúde preventiva e educativa também. E a saúde ocupacional ela é feita com muitas mãos, né? Não somos só nós médicos do trabalho, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem do trabalho, as pessoas que ajudam a gente aí a trazer todas essas informações, indicadores, acolhimento dos colaboradores. Então, é muito assim, quando a gente vê a complexidade, né, ela não é só o número de vidas, mas também é a atividade econômica da empresa, né, a gente vê agora que quem está aí nas atividades essenciais tá tendo esse cuidado muito profundo, né, com a saúde populacional, a distribuição da população no Brasil, né, que é um território tão grande, tão diverso, e também o impacto social que as ações das empresas trazem na vida dos trabalhadores e das suas famílias. Por isso a gente convidou hoje médicos que têm conduzido aí grandes times de ação e ações dentro dessas empresas para compartilhar com a gente as suas experiências nessa noite que vai ser muito especial. Então eu queria convidar para se apresentar aqui para todo mundo a doutora Patrícia. Ela é especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Também é especialista em medicina do trabalho pelo Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de Saúde. E está aí na AMIL, que hoje em dia se tornou aí a United Health Group. Começou como analista médica no pós-venda, com análise em gestão populacional e promoção de saúde nas empresas clientes, e depois atuou na coordenação de saúde e segurança do trabalhador no Hospital Samaritano da Barra e Hospital Vitória do Rio de Janeiro, e hoje é coordenadora de EHS de saúde ocupacional regional da United Health Group.
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Virgínia. Boa noite, César. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. A gente que agradece você pelo aceite aí do convite. Queria apresentar também o Dr. Jean Correia Vieira. Ele é médico do trabalho aqui de Curitiba, com residência médica em medicina do trabalho pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista em medicina ocupacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem MBA executivo em saúde pela FGV, tem MBA em QSMS e pós-graduação em higiene ocupacional pela Faculdade Inspirar. Também é professor e coordenador do programa de residência médica em medicina do trabalho no Hospital do Trabalhador, aqui em Curitiba, e atua hoje como gestor médico na Mondelez Internacional. Boa noite, Jean. Boa noite, Virgínia. Boa noite, César. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Isso vai ser bem bacana, esse bate-papo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bacana, Jean. Obrigado, doutora Patrícia, pela presença. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu acredito, né, que hoje a gente que está aqui vivendo esse ano de 2020, nenhum de nós teve essa vivência, né, num cenário tão desafiador quanto a chegada dessa pandemia que foi de ordem mundial, né, do Covid-19. Então, não só dentro de casa, né, com a parada das escolas, mas também dentro das empresas, independente do teu cargo, da tua, né, da tua atividade, tudo mudou para todo mundo, né? A gente fala que é o novo normal, né? Mas a gente vê que os médicos do trabalho estão a mil nesse momento, tomando aí muitas decisões dentro dos comitês formados nas diretorias das empresas, orientando as equipes, discutindo casos clínicos, o que fazer, quando fazer, elaborando esses fluxogramas, né, para atender aí pessoal que está no grupo de risco, quem está com sintoma, familiar que está com sintoma, né, a gente tem muitos cenários dentro da pandemia, acolhendo colegas de trabalho, enfim, são muitas situações que a gente tem percebido, né. A área de saúde ocupacional há muitos anos vem ganhando espaço dentro das empresas e temos certeza que dessa vez o tema saúde veio para se tornar um pilar de sustentabilidade corporativa. Para o nosso debate hoje, eu queria trazer um pouco dessa análise sobre o novo coronavírus na linha do tempo, para que a gente possa traçar um pouquinho o nosso roteiro, né? Então, no primeiro momento, a gente pode acompanhar com antecipação os outros países que estavam sofrendo com a disseminação rápida da doença. E aqui no Brasil, o primeiro caso confirmado no final de fevereiro. Né? Aqui em Curitiba, por exemplo, as ações de isolamento social e preparação para o cenário ocorreram lá pela última semana de março. E a gente considera como esse o período inicial, assim, de preparação para o que estava por vir ainda, né? Então, para a gente começar, eu queria convidar primeiro a doutora Patrícia e, na sequência, o doutor Jean, para dividir com o nosso público aqui um pouco dessa vivência na área de saúde ocupacional, a doutora Patrícia na área hospitalar, né? E o doutor Jean em algumas outras áreas que eu sei que já trabalhou. Como que foi essa percepção da chegada do cenário, né? Acompanhando o noticiário aí dos outros países, como tem sido desempenhar esse papel dentro dos comitês de crise que todas as equipes formaram, né, todas as empresas, como foi essa organização, a mobilização dentro das equipes de saúde ocupacional e o engajamento dos colegas dentro da instituição. Bom, para a gente refletir sobre isso, né, qual foi a percepção, né, dessa pandemia, é difícil não começar falando do que eu senti, de sentimento, né? Então, você começa a ter aquelas notícias todas, principalmente, aí acho que a Itália causou um impacto importante na gente, né? Então, o sentimento foi de medo, não tem outra coisa. Eu senti medo, eu senti apreensão, eu senti receios,
E aí vem, né, a questão pessoal, né, a nossa formação médica, como é que vai ser, como vai ser conduzido isso, né? Vai chegar aqui, né? Como será, né? Então eram muitas perguntas, pouquíssimas respostas, né? Então acho que se eu puder resumir com um sentimento, é o sentimento de medo e apreensão. Na sequência, como a gente, né, a nossa empresa, né, o negócio dela é a saúde, o negócio é os hospitais, as clínicas de atendimento, na sequência eu pensava, meu Deus, como é que vai ser essa organização toda, como vai ser o nosso colaborador inserido num contexto já estressante, normalmente, imagina com uma pandemia, né? Como é que a gente vai continuar na nossa tarefa de cuidar desse colaborador, de dar atenção a ele, num cenário que vai vir como um tsunami, né? Então, foi muito sentimento mesmo, não dava para racionalizar muito, embora a gente começasse a pensar no que seria de expectativa, já que o nosso negócio é um negócio de saúde. Então, o papel do comitê, acho que o Jean também vai ter esse parecer, ele é fundamental, o comitê de crise, né? Porque é um momento que a empresa inteira se junta, né? Todos os líderes, os principais líderes da empresa estão aí. E eu me vi naquele papel, né, representando dentro de IHS a saúde ocupacional. Na nossa empresa, nós estamos inseridos em IHS, que tem segurança do trabalho, tem o meio ambiente e tem a saúde. Então, eu me vi no papel de estar representando a saúde, mas muito mais de pensar na nossa colaboração nesse momento. Então, entender a dinâmica da empresa na sua organização, porque você está vendo todos os principais líderes e está todo mundo ouvindo, né, o cenário de impacto que está causando para o financeiro, o cenário para a supply, né, que está colocando os EPIs, por exemplo, dentro da empresa, né, a organização, todos organizados e vamos trabalhar juntos para que a gente possa se antecipar da melhor maneira possível nesse processo todo que está acontecendo. Então, é uma grande responsabilidade nesse momento que você está no comitê, mas também dá uma visibilidade muito importante. É fundamental para a saúde ocupacional, isso foi fundamental, porque a gente começa a enxergar a mobilização da empresa e aí vem aquela questão, né? Como a gente vai cooperar nesta mobilização? Né? Então, levar no comitê os indicadores é fundamental. Então, houve uma grande organização, um grande trabalho de muitas mãos. Né? Você falou muito bem, Virginia, ninguém trabalha sozinho, nenhum setor pode trabalhar sozinho. Né? Se alguém achava isso, o Covid vai dizer assim, olha, se for por esse caminho, você vai se perder. Né? Então, todo mundo trabalhando junto, integrados nos processos, sem ter aquela situação que é muito comum do ser humano, né? Ah, mas não está bom desse jeito, não está bacana, está indo para um caminho que não é bom, e a gente paralisar. Não, legal, mas olha, eu solucionei no meu setor, digamos assim, desse jeito. Então, o comitê dá essa muita visibilidade. Né? Tanto é que ele parou de se chamar comitê de crise na nossa empresa, ele passou a ser comitê de soluções, porque ele foi ganhando uma robustez e a gente foi vendo, vamos tirar o crise, foi uma ideia muito bacana, porque a gente está trazendo soluções. Então, a saúde foi lá contribuir com as suas soluções. Né? Foram muitos fóruns, né? Não era só no comitê, era fórum de capital humano, todos os locais, né, precisavam de algum momento estar ouvindo a gente e, na verdade, eu representando a saúde, ouvindo a necessidade da empresa, ouvindo a necessidade do negócio. Acho que isso que faz uma diferença da gente poder traçar as estratégias e mobilizar as equipes nas suas pontas, né, lá na unidade. Então, a gente foi construindo isso junto. Outra coisa que foi muito fundamental para a gente foi a criação do comitê de crise, que ele é muito natural que aconteça, foi o comitê técnico, né? Porque a nossa expertise é a saúde. Então, nesse comitê técnico, ele nos embasou tecnicamente, ou seja, tinha qualidade do hospital ali presente, tinha CCIH, tinha epidêmio, a gente tinha imuno. Então, a gente tinha a medicina baseada em evidência para subsidiar a empresa como um todo, para poder tomar a decisão, né? Para se criar um fluxo, uma nota técnica. E a saúde ocupacional estava junto com ela, né? Junto, como está sempre junto de relações trabalhistas, jurídicas, senão a gente não vai caminhar para as soluções nesse momento. Então, acho que, de um modo geral, esses dois comitês nos embasaram muito para que a gente pudesse tomar as decisões. E outra coisa que eu destaco é que
as equipes de saúde ocupacional também rapidamente se mobilizaram. É porque acho que é muito inerente à saúde, né? Essa coisa do arregaça a mão e vai, né? E já tinha o hábito de estar muito próximo da diretoria da sua unidade, das reuniões, dos gestores da sua unidade. Então, começou a mobilização de como é que a gente vai se organizar, o colaborador vai ficar doente, ele vai ser atendido na emergência, como é que a gente vai funcionar? E me reportavam isso e eu fui trabalhando junto com o comitê, com os comitês todos, para a gente dar um norte, porque precisa de uma diretriz corporativa, era importante que isso aconteça. E aí a gente trabalhou intensamente no primeiro momento para a confecção dos fluxos, para a gente ter o manejo e a gestão de absenteísmo com o cenário Covid. São muitos cenários. A gente está falando de hospital, mas vale lembrar que a nossa empresa também tem a parte administrativa, né? A gente tem a operação administrativa, os escritórios, uma mobilização enorme da empresa inteira para proporcionar segurança desse colaborador, para que ele trabalhasse em casa, né? E todos nós de EHS contribuindo, né? Não só a saúde, né? Então, essa integração, ela naturalmente engaja, né? O nosso colaborador, e não é firula que eu vou falar, ele é engajado, porque acho que é a questão de você trabalhar na área de saúde, né? A gente tem que atender, né? A gente tem que chegar junto com, com o cliente que está na minha porta, e a saúde, um dos nossos clientes, a gente fala muito isso para a equipe, né? Quem é o meu cliente, né? O meu cliente também é o colaborador, o meu cliente é o gestor, o meu cliente é aquele que bate na minha emergência e precisa de um atendimento. Então, a gente tem muitos clientes para atender dentro da saúde ocupacional. O que eu posso dizer que todo esse engajamento estava intrínseco já em rotinas estabelecidas antes, e que com o Covid a gente teve a oportunidade de traçar essa diretriz juntos, né? Entender como o negócio estava se organizando, contribuir para esse negócio, não tem como não pensar assim, e acolher esse colaborador, né? Principalmente acolhimento, porque se eu fiquei com medo, né? Imagina quem estava lá que tem que fazer o seu plantão, né? Imagina as nossas equipes de saúde ocupacional inseridas nesse contexto também. Então, foi muito importante a gente estar acolhendo, foi muito importante os projetos que a empresa fez, a gente tem vários projetos para acolher o colaborador, vários projetos de sustentabilidade, de voluntariado, e que deu esse suporte também da melhor maneira possível num cenário desafiador, instável, de que a gente não sabia muita coisa, né? Imagina você estabelecer um fluxo e aí daqui a pouquinho a gente vai ter que mudar um pedacinho do fluxo, né? E dizer, pessoal, vamos se acostumar com isso, porque a gente está aprendendo, né? Eu acho que uma linguagem de figura bem bacana, que a gente teve que mudar coisas da operação, introduzir situações novas andando, né? Então é como você fazer a manutenção de um avião que está no voo, ele não vai parar para você poder fazer e você fazer a manutenção. É muito desafiador, né? Acho que desafio é a palavra nesse momento. Nossa, com certeza, doutora, que legal ouvir você mostrar esse cenário todo, né, dentro de uma empresa de saúde, e a gente sabe que o pessoal da saúde mesmo é comprometido, a gente aqui também trabalha com saúde, então é muito bacana, assim, a gente ver essa vontade de querer ajudar e querer resolver a situação, né, então, que legal. Doutor Jean, sua vez, por favor, conte para nós como foi aí tua experiência. Então, uma coisa que a gente aprendeu, né? Antes de falar numa videoconferência, tem que sempre checar o mudo para ver se, se ele está desligado para a gente poder falar. Bom, aqui também, né, a gente recebeu com muita preocupação, né, essa dimensão da doença, a proporção que ela tomaria, principalmente por Curitiba ser uma cidade muito fria. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo, né, com as estratégias de prevenção, e eu me lembro que logo no início de março, bem antes aí de a gente ter alguns protocolos nacionais, que o Ministério da Saúde começou a se movimentar, antes mesmo de algumas
portarias e algumas recomendações aí de governo, nós criamos aí, eu me lembro que era um final de semana, aqui também nós não chamamos comitê de crise, nós chamamos comitê de situações especiais. E a partir da primeira semana de março, o meu trabalho foi via prevenção e embasamento técnico para a tomada de algumas decisões pela empresa. Então, eu fui o focal point de desdobrar aí algumas estratégias de saúde técnicas, né, do global da Mondelez para a unidade de negócio Brasil, para o Brasil como um todo. Isso foi um desafio bastante grande, porque nós temos culturas diferentes, legislações diferentes no Brasil, né? E então isso trouxe realmente bastante aprendizado. Então, lá desde o comecinho de março, a gente começou a pensar em estratégias de aferição de temperatura antes da entrada do colaborador dentro das plantas, desdobrar tudo que envolvia o plano de reação, né, do global aqui para as unidades Fabril do Brasil e nos escritórios, todo o plano de sanitização, se acontecer um caso suspeito, o que nós vamos fazer, se tiver um caso positivo, o que nós vamos fazer, como nós vamos comunicar, toda essa transparência na comunicação via RH, relações trabalhistas, e tudo que envolvia algum aspecto de alguma ação de saúde, alguma ação do Centro de Atenção à Saúde dos nossos ambulatórios, tudo que precisava ser comunicado de forma transparente para realmente não gerar o pânico nas pessoas. Então, o trabalho foi um pouco diferente aí da Patrícia, né? A minha realidade é uma realidade industrial, onde a gente basicamente não tem, além da área de saúde ocupacional, uma estrutura de médicos, de especialistas, de epidemiologistas, infectologistas para poder nos ajudar a embasar algumas questões técnicas. Então, eu fui a fundo nos estudos, nos artigos, né, no networking, para conversar com colegas especialistas, para poder entender se os caminhos que a gente traçou eram seguros, eram factíveis, e infelizmente a gente conseguiu alguns bons resultados com várias ações preventivas, e isso foi bem importante. Nós passamos por todo o aprendizado e tudo que a grande maioria das empresas fez, que foi como trabalhar com o home office, como oferecer ergonomia para o home office, como sair de casa, como voltar para casa, como lavar as mãos. A gente elaborou muito conteúdo de comunicação por vídeo, e flyers, e-mails, para que todos pudessem realmente ser sensibilizados, que era, sim, né, uma doença bastante grave, com contágio muito, muito importante. Dentre os conteúdos que me marcaram, assim, a gente fez um vídeo para as pessoas com deficiência auditiva, e isso foi muito bacana, né? O reconhecimento depois, né, que tudo isso gerou, e a proporção disso no mundo todo dentro da companhia foi bem legal. Então foi, assim, está sendo, né, algo de muito aprendizado, muito trabalho. A gente conseguiu colocar aí algumas estratégias de atenção primária que foram bem bacanas, ginástica laboral online, cuidados com a ergonomia, rodas de conversa sobre saúde mental, que para mim é um dos principais efeitos colaterais aí da pandemia. A gente falou sobre alimentação saudável, o exercício físico, como que é essa rotina, né, de estar convivendo com os filhos novamente, né? Normalmente a gente vai trabalhar, os filhos vão para a escola, a gente se vê de manhã, a gente se vê de noite, mas a gente quem está em home office está junto de novo, né? Então, aprender a conviver novamente nesse meio, né, com crianças extremamente enérgicas, né, e querendo nossa atenção, o homeschooling, que incomodou muita gente, muitos pais, a gente falou sobre isso também.
todo um protocolo assim de acompanhamento dos casos suspeitos. A gente fez várias experiências, né? A gente trabalhou com telesaúde, tem trabalhado com telesaúde, tem trabalhado muito forte aí com tecnologia, com inovação. Demos o foco, sim, só para a doença, né? Nós interrompemos antes mesmo da medida provisória a execução dos exames médicos ocupacionais. Eu só preferi manter os exames de retorno ao trabalho e os demissionais. Os outros, realmente, a gente não evoluiu, né? Não fez, porque realmente a gente tem 9.000 pessoas, né, no Brasil, 9.000 colaboradores, então realmente um prato ia cair e depois, em seguida, veio a medida e nos deu essa segurança, né, de não precisar fazer os exames periódicos nesse momento. Enquanto comitê, é um comitê bastante diversificado, heterogêneo, a gente tem pessoas de qualidade, pessoas de RH, relações trabalhistas, segurança no trabalho, a diretoria de planta, a gerência de fábrica. É um time do qual eu tenho muito orgulho de participar. São pessoas espetaculares. Eu nunca tive nenhum problema de algum questionamento técnico, do porquê que nós vamos fazer isso, não. Sempre tive muita liberdade, muita autonomia. As pessoas, né, me deram essa autonomia para poder definir, né, ajudar a definir o que era mais importante para a companhia nesse momento. Então, sou muito grato a eles e a esse momento que me deram. Me dá muita visibilidade, obviamente, dentro da companhia, mas tudo que é feito com embasamento técnico não aperta mais nada, gera muita credibilidade. Com relação às equipes, né, de saúde ocupacional, a gente levou muita sorte, porque em janeiro agora nós começamos a trabalhar com uma empresa com um espectro de abrangência nacional em gestão de saúde, recursos humanos e tecnologia em saúde. Então, se nós tivéssemos virado essa chave no meio da pandemia, não sei se a gente teria tanto sucesso. Felizmente, é uma equipe hoje que tem um viés muito humanizado, muito acolhedor, de muita assistência, né? Nós temos um planejamento estratégico e já começamos a implementar um sistema de gestão de saúde integral dentro da Mondly. Não é só ocupacional que a gente faz, isso deu muito certo nesse momento, porque realmente as pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, e eu tenho um time espetacular também trabalhando comigo. O Dr. Manuel tem um time espetacular com ele trabalhando no Nordeste, a doutora Celi tem um time espetacular com ela trabalhando em São Paulo. Então, toda a nossa governança sobre isso é muito bem apoiada, muito bem suportada pelas nossas diretorias, pelo nosso presidente. Isso, apesar desse momento ser muito dramático para todos nós, eu me sinto privilegiado realmente de trabalhar numa empresa que tem genuinamente no seu propósito cuidado pelas pessoas. Então está sendo um aprendizado bem bacana e espero que isso, né, nos dê cada vez mais força para poder trabalhar aí preventivamente na pandemia, né, e nos outros desafios que vêm aí pela frente. Legal, doutor Jean. Obrigada aí por compartilhar com a gente essa experiência. É muito bacana ver esse movimento, né, de todo mundo se engajar e ter esse respeito aí pela área de saúde ocupacional, né? A gente aqui também teve esse momento desafiador em relação às nossas equipes, né? A gente tem também várias equipes de saúde espalhadas pelo Brasil, então também vivemos esse momento de formar o comitê, desmobilizar a equipe para home office, a questão dos insumos, estudar a doença, né, como que a gente vai fazer e também buscar essas soluções aí de tecnologia
para você conseguir trazer informação, né? Porque a gente vê que hoje o grande problema da saúde é você ter essas informações na mão, né? Então a gente tem aí a questão dos crônicos, quem são, mapear, estudar a doença, estudar soluções, né? Então, como a doutora Patrícia também falou, essa inteligência, né, clínica de você falar assim, tá, a gente precisa conhecer a doença, né? A gente sabe que é uma pandemia, mas também a gente precisa assim ter dados, precisa ter informação precisa para que a gente possa conduzir isso de uma maneira segura, de uma maneira ética, de uma maneira acolhedora, né? Então são muitas situações, né? A questão da saúde mental também, né? Dos filhos, você como eu também tem filhos pequenos em casa, a gente sabe que todo mundo que está trabalhando em casa está vivendo esse momento, assim, e isso faz todo mundo se reconhecer, né, se acolher mais, entender que você precisa hoje não abrir teu áudio, não abrir teu vídeo no Zoom, nas reuniões. Então, assim, toda essa dinâmica, tanto de trabalho como social, mudou muito, né? E com certeza tem sido um aprendizado para todo mundo. Hoje a gente já está completando aí mais de 110, eu já perdi a conta, né? Mas mais de 100 dias de enfrentamento do novo coronavírus, né? E a gente sente essa maturidade dentro dos comitês. Adorei os nomes diferentes que vocês trouxeram aí. Acho que a gente pensar que não é uma crise, mas que é uma oportunidade de você melhorar muita coisa, colocar muita coisa em ordem, mudar realmente a visão que a gente tem, né, da saúde ocupacional, da saúde primária, né? Acho que a saúde como um todo, assim, tem tido uma grande oportunidade de rever a forma de se fornecer saúde, né? E com isso a gente assim sente que tem essa maturidade tanto no planejamento das ações não só a curto prazo como foi no começo, né? Então, mas agora médio e longo prazo, com mais segurança, com mais assertividade também nessa tomada de decisão, né? Então, queria agora, num segundo momento, entender como que foi esse processo de amadurecimento profissional para vocês nesse período, tendo em vista que tem essa população tão diversa, que tem tantas formas de atuação, né, de desenhar as estratégias, mudar o que já estava sendo feito, enfim, entender um pouquinho como que isso se passou aí para vocês nesse período curto aí de 100 dias, mas que ao mesmo tempo é uma eternidade, né? Queria voltar agora com a doutora Patrícia e daí dando sequência de novo o doutor Jean. Eu tô rindo aqui porque 100 dias, né? Curto, né? Curto, mas é uma eternidade, né? Porque, nossa, foram mais de 100 dias intensos, né? Acho que é a palavra de ordem, né? Intensidade. Quando você fala assim no processo de amadurecimento, eu compartilho com o mesmo sentimento que você, Jean. Eu estou numa empresa, sou muito privilegiada em estar numa empresa que eu estou, né? Uma empresa que tem nos seus valores o cuidado, né? O cuidado colaborador, né? De estar num setor que até foi criado recentemente na companhia, mas que tem como missão afinada a empresa, né? Que é a gente cuidar de quem cuida, né? A gente cuida daqueles que estão lá, cuida, né? Então, eu me sinto assim, muito privilegiada de estar, né, vivenciando a empresa, há muitos anos na empresa, não vou dizer o tempo. E aí eu tive outro privilégio nesse momento de crise, né? No momento da pandemia, né? Por estar há um bom tempo na empresa, eu conheço o negócio, né? Eu passei por áreas em que eu fui tendo aquele treinamento em que o médico de trabalho, quando sai da especialidade, ele não tem, né? E é óbvio, né, que toda a parte acadêmica é muito importante, né? Mas você vivenciar, né, começar a entender, né, como é que são, o que que é o que que a minha
contribuição profissional e técnica faz diferença no negócio da empresa. Né? Eu tive esse privilégio de ter esse conhecimento trabalhando, vivenciando, né? Enfim. Tenho um privilégio também, porque na saúde ocupacional, uma especialidade que eu escolhi por gosto, por ter paixão por ela, eu também vivenciei muito a saúde ocupacional. Eu tenho alguns anos que eu estou na especialidade e vivi a operação. Então, eu acho que nesse momento, né, quando você está no papel de gestão, né, de ser gestora de várias equipes, né, são muitas equipes, nós temos mais de 30 hospitais, mais de 80 clínicas, né, tem toda a operação administrativa, nós somos muitos, né, você poder fazer essa conexão com a tua equipe e dizer o seguinte, olha, eu sei da dificuldade que você está passando, porque eu vivenciei isso, eu sei como é que é. Eu sei o que é estar no hospital, eu sei o que é essa máquina, né? Então, estabelece uma relação que facilita quando você diz assim, olha, a gente vai ter que atender o negócio, a gente vai ter que ter uma diretriz, você vai ter que ir lá negociar com o diretor, porque talvez você tenha que fazer um ajuste. Trazer essa proximidade no Brasil inteiro, eu não sei dizer a vocês, né, como foi isso, né? Eu acho que eu me coloquei muito mais à disposição de estar ouvindo, de estar entendendo. Fui em muitos fóruns em que eu não me cansei de explicar o que é saúde ocupacional. A gente não pode estar cansado de explicar o que a gente faz, né? Para poder entender por que aqui a gente tem que ter mais cautela, por que a gente ainda não sabe, ainda mais no cenário de incerteza. Então, a nossa empresa, né, ela esteve muito disposta a estar ouvindo, né? E mesmo que trouxesse situações críticas, situações duras, situações que muitas vezes eu parava de discutir com o meu diretor, com a minha equipe corporativa, assim, a gente vai ter que construir juntos um caminho, né? E você não pode estar melindrado com isso. Você tem que trazer os seus não só os seus pares, mas trazer as pessoas que estão à sua volta contribuir. A contribuição fez toda a diferença nesse processo, né? Então, por exemplo, a gente vê como estava sendo otimizada a telemedicina dos beneficiários, né, da operadora. E aí a gente foi buscar, vamos trazer isso para a saúde ocupacional, então vamos lá conversar com quem está fazendo, quais foram os caminhos. Isso tudo faz muita diferença, né? Então, eu acho que mais do que amadurecimento, Virgínia, é assim um puxão, né, que te traz para você trazer o melhor, né? E disponibilidade. Se você não tiver disponível, né, você não vai trazer, né? Claro que a gente tem momentos que a gente sentava e diz, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? E que alguém da equipe me trazia uma dúvida dizendo, não tenho resposta no momento, mas a gente vai atrás, né? Isso amadurece você, né? Isso traz a certeza de que você vai estar junto, né? O que você pensa dessa solução, né? Para o crescimento da tua equipe, né? O que traz para mim, né? A gente não pode nem para ali, nem para cá, vamos no caminho do meio, né? Então, é um amadurecimento enorme. Eu tive em fóruns em que talvez em outra situação eu não estaria, né? E, então, isso é enriquecedor. E aí, eu penso que para a saúde ocupacional foi uma grande visibilidade e eu tive o privilégio de ser a porta-voz, né? E tive o privilégio de ter muitos apoios, né? Entender que a gente precisava dar um suporte para as equipes, a gente precisa botar mais gente para ajudá-los, né? Então eu trazia isso, eu fui ouvida e quem precisava correr atrás para isso ajudou. Foi muito difícil encontrar palavra que não seja desafio, né? Eu estou repetitiva, mas não tem outra. Foi muito desafiador o seu ponto focal para o Brasil, para tudo, né? A característica da pandemia no interior de São Paulo, os hospitais no interior de São Paulo eram né? São Paulo, cidade é outra, Nordeste, Rio de Janeiro, é um hospital que tinha um porte, ele passou a ser o Covid Center, ele passou a ser o ponto focal dessa pandemia, então ele dobrou o seu atendimento, né? E eu entender, né, eu participar e ouvir todos os números das taxas de ocupação do hospital fazia com que a gente pudesse raciocinar e levar isso para o impacto na saúde ocupacional. Então, assim,
é um amadurecimento enorme, é você tomar decisões realmente estratégicas de curto prazo, como você dar suporte, né? A gente vai precisar ter mais gente dentro dos ambulatórios de saúde ocupacional, é a gente focar muito em indicador, é fundamental, você não toma decisão sem número, né? E apresentar para a empresa. E não ter medo de apresentar e de ouvir, assim, né? Por exemplo, no comitê, que você tem as principais lideranças, e dizer assim, tá, esse número tem que melhorar. Ótimo esse incômodo, né? O incômodo no momento não vou fazer a linha bonita, né? Dar aquele, puxa vida, né? Todo mundo virou noite para estar fazendo isso, não tá bom, mas o incômodo faz com que a gente seja agente de mudança. Então tá bom, não tá bom, então a gente vai mudar e vai mudar para melhor. Então acho assim que o maior legado para mim foi eu poder mostrar que a gente pode fazer muito, mostrar que a gente pode mudar o que não está bom, melhorar. E todos os incômodos que eu senti, eles me fizeram me mover para eu ser esse agente de mudança e trazer isso para minhas equipes, trazer isso para todos os fóruns que eu tive. Acho que, de um modo geral, eu posso dizer que foi isso. E as estratégias estão aí, elas vão acontecer, não vai mais ter fim isso, né? A gente vai estar cada vez mais surfando nisso. Mas eu também me sinto privilegiada, já. Você mais ainda, né? Porque a indústria, a gente sabe o histórico, né? Então, a gente tem que agarrar essa oportunidade da voz e É mesmo. surfar ela. É mesmo. Bom, aprendizados vários, né? De certa forma, isso me expôs dentro da companhia, expôs o time de saúde ainda mais. Eu estou na Mondelez há muito pouco tempo, estou aqui há 1 ano e meio, vim depois de 10 anos numa outra indústria, e eu ainda digo que eu estou em integração, eu estou em onboarding, porque a Mondelez ela é super complexa, né? E é uma delícia trabalhar aqui, porque ela te desafia todos os dias, e ela tem um sistema de gestão muito parecido com o sistema de gestão que eu gosto de fazer saúde, que é baseado em Lean e Six Sigma, que é muito focado aí em processo, em planejamento, em indicadores, em resultados, em gestão propriamente dita, que é o que eu adoro fazer. E, de repente, chegou o Covid. Como que a gente vai aprender com isso, como que a gente vai se envolver com as decisões estratégicas, como que a gente vai engajar as pessoas, como que a gente vai controlar o absenteísmo, como que nós vamos fazer as comunicações, a gente vai testar todo mundo em massa com os exames disponíveis, que exames existem no mercado, quais têm, né, mais qualidade, quais têm menos, quais que a gente pode confiar, quais que não. Então, me abriu muito a cabeça para uma forma de gestão mais ágil, eu acredito. Às vezes a gente perde muito tempo em alguma coisa, em algum processo, e no final do dia, o mais ágil possível. E a gente, pelo menos eu, aprendi muito a ter esse pensamento mais ágil. Eu acredito que eu já tinha esse raciocínio um pouco mais rápido para algum problema, para encontrar uma solução, alguma coisa nesse sentido dentro da saúde ocupacional assistencial. Não no raciocínio de uma doença, mas, enfim, da questão mais administrativa da nossa rotina. E eu pude perceber que, em épocas de pandemia, você precisa ser muito mais rápido, muito mais ágil. E para muitas coisas você não vai descrever um processo, desenhar um fluxograma perfeito. A tua seta do fluxograma ela vai sair torta em algum momento, porque você precisa preparar aquele fluxograma ou aquele procedimento para uma reunião que você acabou de saber que vai participar daqui 15 minutos. Então, esse foi um aprendizado assim de controlar um pouco a minha ansiedade e tentar fazer tudo da forma perfeita. Não que a gente não deva ter o cuidado de fazer da forma mais assertiva possível, né, na vigência desse desafio que a gente está enfrentando, mas é ser muito mais assertivo do ponto de vista técnico e ser mais ágil.
E para isso é impossível trabalhar sozinho. Então eu aprendi também que eu preciso estar mais próximo da minha equipe. Eu fiquei um bom tempo em home office, até por ser backup de alguns dos médicos da equipe que estão na linha de frente, se algum deles adoecer. E eu já não estava mais tão produtivo dentro da planta, porque a minha rotina, abril e maio, foram de muitas reuniões. Então, não fazia sentido eu estar aqui me expondo, muitas vezes, a algum paciente suspeito, alguma coisa assim, se eu estaria em reunião o tempo todo. Eu tive muitas reuniões, participei também de muitos fóruns, viu, Patrícia? Eu cheguei a ter 42 reuniões numa semana. Foi meu recorde, assim, na vigência aí desses 100 dias. Então, aprendi que a equipe precisa de mim, eu preciso muito do time. A gente realmente não faz nada sozinho. O apoio que eu tenho dos pares, o apoio que eu tenho da minha gestão direta é inspirador. Eu me lembro que nós antecipamos muito a nossa campanha de vacinação. Nós conseguimos fazer em abril a vacinação contra a gripe. E foi o primeiro ano que nós decidimos fazer dentro da companhia. Nos anos anteriores, nós fazíamos fora, né, em clínicas de vacina. E foi muito bacana, porque para evitar que se formasse fila, né, e que as pessoas realmente respeitassem um certo distanciamento, o pessoal que estava em casa, né, técnicos de segurança, o time de segurança do trabalho veio de casa para nos ajudar. Então, isso foi fantástico. Assim, né? Então, esse senso de time, esse trabalho em equipe, né, também é um enorme aprendizado. E o aprendizado não foi só profissional. Né? Eu aprendi muito como ser humano, eu aprendi muito mais a ter empatia, a me colocar no lugar do outro, me colocar no lugar da pessoa mais simples, que não entende que o vírus tem essa magnitude, tem essa gravidade toda. Para mim é uma delícia falar com os funcionários. Eu deixei já de atender operacionalmente já há muito tempo, mas eu vim atender. Semana passada estava no ambulatório atendendo. Eu fiz controle remotamente, né, monitoramento remoto de pacientes. Tenho o meu celular particular para vários pacientes que ainda tiram dúvidas, me passam o resultado do seu exame, estão com dúvida em relação ao vizinho, do parente, não sei das quantas, se ele precisa fazer o exame ou não. Então, para mim, é muito prazeroso tudo isso, essa questão empática da nossa área. E esse também é um aprendizado, né? Como ser humano, aprendi muito como pai, né? Aprendi muito como marido, aprendo todo dia. Falta muito ainda para, né? Acho que eu estou devendo muito aí para minha família, porque realmente eu estou bastante dedicado ao trabalho, mas aprendi realmente que a gente precisa, né, de momentos mais mindfulness, que a gente precisa fazer melhor a gestão do nosso tempo, para que a gente possa ter qualidade de vida, não só no trabalho, mas na nossa vida pessoal também. Então, assim, é a palavra, né, que eu resumo assim, a pandemia, aprendizado. E, enfim, está sendo, né, bastante inspirador, conversando com pessoas que trabalham em outros países, né, da Mondelez de outros países, ajudando na estratégia, entender a situação da doença na América Latina, nos Estados Unidos, né, tive a oportunidade de conhecer isso bem de perto, conheci os principais líderes da empresa, participei de reunião com eles, pude defender o escopo técnico, e tive total liberdade para trabalhar, para ajudar a empresa a tomar decisão. Então, foi um aprendizado enorme e realmente me sinto bastante privilegiado, mais uma vez, repito, porque os nossos ouvintes aí, vocês sabem o quanto é difícil trabalhar com a medicina do trabalho da forma certa, correta, ética, sem conflito de interesse, e eu me sinto muito privilegiado de trabalhar aqui.
por conta dessa liberdade que eu tenho e do aprendizado que me proporcionam ter dia após dia. Legal, gente. Vocês dois certamente enchem a nossa especialidade aí de orgulho, né? Eu sou médica do trabalho também, Caxias, e a gente vê assim a necessidade de fazer um trabalho técnico bem feito, né? E a oportunidade de realmente fazer a diferença, fazer bem feito. A gente vê aí que o mercado, a gente que trabalha com empresa, né? A gente vê que o mercado está buscando muito a informação, dado, né? Porque isso faz todo o direcionamento das decisões estratégicas que a empresa vai tomar, quais ações que ela vai escolher, né? Que ela consegue adotar dentro da sua realidade, orientação, informação, né? A gente vê que as demais áreas da empresa às vezes carecem muito dessas informações, que dentro da saúde ocupacional já tem muita coisa legal e normativa e técnica, e agora com o Covid também tem essa carência de orientação sobre o que fazer em relação a teste, monitoramento, né? Eu acho que esse aprendizado e essa agilidade que o Dr. G colocou em relação a você ter soluções que quebram as barreiras da distância, né? Então, a gente viu aí na saúde também essa questão da telesaúde, telemedicina, chegar com força e rápido, né? E todo mundo ter que se adequar a isso, essa nova realidade, ações de saúde mental, de ergonomia, enfim, tem um leque de opções e de soluções que né? Então, eu queria aqui para a gente encerrar, né? A gente já está perto das 9 aí, vamos falar mais um pouquinho, mas para buscar fazer um encerramento, eu queria saber qual que é a visão de vocês para a saúde ocupacional, né? O futuro da saúde ocupacional, no pós-pandemia, como que vocês veem aí as ações, não só dentro das empresas, mas a gente sabe que tem muita coisa relacionada, né, de NR7 nova, né, tem-se muito esse termo de gestão de saúde, né, então não é só a questão cartorária da gente fazer exame periódico, elaborar os programas, mas assim, gerenciar isso, trazer esses indicadores, enfim, queria entender um pouquinho como que vocês olham para o futuro. Patrícia, pode começar. Tá bom. Eu estava esperando ela direcionar. Olha, eu acho que o futuro não é o futuro, né? O futuro já está aqui. Se a gente está pensando ainda o que vai fazer, né? Antes do Jean sobre agilidade, né? Na verdade, a agilidade está dentro da gente, da saúde. Então, porque em algum momento, em algum dia, um médico, uma enfermeira estiveram dentro de uma emergência, né? Então, a gente tem isso na cabeça. Então, assim, o futuro está aqui, né? E outra coisa que eu queria trazer é que não existe mais pós-pandemia, né? O que vai existir é a gente trabalhar com o Covid, né? Então, a gente tem que começar a mudar, talvez, assim, eu particularmente acredito muito nisso, de acreditar que ele vai estar aqui, até a gente ter vacina, não é verdade? Né? Outra coisa que a gente tem, que você falou, Jean, eu queria trazer, né? Nunca a saúde ocupacional monitorou tantas pessoas, né? Nunca a gente teve em tantas mesas de negociação, né? Nunca a gente teve que trazer a gestão rápida, a gestão, trazer a nossa qualidade técnica, né? Na mesa, na pauta, né? Nunca a gente teve assim tantos ouvidos para que a gente desse os nossos pareceres, né? E aí
eu acho que a gente não pode mais perder essa cadeira, porque aquela história de que a gente é legalista, né, isso já não existe há muito tempo, não tem mais espaço para ser só aquela figura em que executa o documento e eu vou dar uma provocação, em que a enfermagem está ali para atender o ato médico. A gente trabalha ombro a ombro, né? E essa pandemia trouxe isso muito em evidência, né? Se a gente não unir forças dentro da nossa especialidade, como é que a gente vai se mostrar forte fora? Se a gente ainda acredita que a gente só tem para dar a parte técnica, a gente está perdendo um espaço enorme, né? Então a pandemia deu aquela sacudida, deu a sacudida emocional para a gente, deu a sacudida pessoal, né? Impossível, né? A gente não ter tido esse momento, mas deu uma sacudida profissional, né? E se a gente ainda acha que o nosso papel é dizer qual NR se aplica no negócio em que eu estou inserido, a gente está perdendo tempo, né? Então, cabe aqui um pouco de provocação, né? Se a gente ainda acha, tá, o meu né, a minha empresa não me entende, porque e o Covid trouxe isso, cenários extremamente polêmicos, né? Se a gente fosse seguir, como você falou muito bem, o fluxo, né? O fluxo estava meio torto, né? Ou então a gente desenhava um fluxo e tinha de volta assim, mas quanto isso vai impactar no negócio? Né? Em dinheiro? Qual é o problema da gente falar sobre isso? Né? A nossa especialidade é inerente a negócio, não tem outro caminho, né? Então, a gente não tem mais que ter receio de estar falando sobre isso, e receio de dizer o seguinte, olha, eu vou precisar estudar mais um pouco, precisar ter mais números, eu preciso estar aí. Então, assim, essa cadeira, as mesas de negociação que a gente teve, elas estão ali, elas só vão embora se eu quiser. Como elas também não existiam, porque a gente não se fazia ouvir. Eu penso um pouco nisso, né? Eu, há muito tempo, e eu sempre me lembro disso, uma colega de trabalho chegou para mim, uma médica de trabalho, e falou assim, mas não me escutam, eu não consigo fazer. Como é que você está conseguindo fazer? Eu sou lá daquele cantinho, sabe aquela história? Só que eu posso ficar lá no cantinho? E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu também estou no cantinho, mas eu vou lá e falo. Vão ter que me ouvir. Eu trago um númerozinho, número feito na planilha de Excel, mas eu levo, né? Então, eu acho que a gente tem que sair desse cenário, não comporta mais na saúde ocupacional. E o Covid trouxe isso. Então, eu acho que o cenário para a saúde ocupacional é de grande visibilidade, a gente já teve, uma grande exposição, é muito bom ficar exposto, Jean, faz a gente pensar, a gente sair da caixa. É muito bom ser provocado, né? É o tal incômodo que faz a gente andar. É muito bom, acho que a saúde ocupacional precisava desse incômodo, essa é uma coisa muito pessoal que eu estou falando. É uma visão muito própria minha, de que já está há muitos anos nesse processo. Então, não é só, qual é o teu grande projeto, essas coisas? É gestão de absenteísmo. Isso é arroz com feijão. É ter periódico 100% feito, é arroz com feijão. Qual é o teu olhar para a gestão? Você entende o seu negócio? O que a tua caneta, né, junto com a sua enfermeira, a sua enfermagem, você agrega para o negócio? Você aumentou o NPS, porque o teu colaborador, quando sai da saúde ocupacional, ele sai acolhido, ele sai com o processo dele resolvido, e aí ele vai entrar no seu posto de trabalho bem para fazer, porque não é isso, eu não cuido do colaborador, né? Então, eu vou interferir no NPS da empresa, no financeiro da empresa, eu vou interferir em tudo, né? Maior ou menor grau, mas eu vou interferir, né? Eu tenho que me expor, eu tenho que exercer a proatividade, eu tenho que sair dessa zona de que não me vem, entendeu? Então, acho que o Covid fez isso. Acho que o Covid deu essa sacudida, né? Fez para quem ainda tem dúvida se a gestão faz parte do meu processo, não tem mais. A NR7 aí está trazendo isso, né? Ainda vai vir muita coisa. A gente não trabalha sozinho, né? Medicina do trabalho sem segurança do trabalho não existe. Sem olhar o meio ambiente também não existe, né? Porque a gente tá inserido em muitos contextos, a gente é o enxerido da situação, né? A gente está em tudo quanto é lugar. Não existe mais medicina, né? Eu não posso falar de um posto de trabalho se eu não conheço, né? E não pode ser só o outro para ir me contar o que aconteceu, eu tenho que ir lá, né? Não existe mais medicina do trabalho sem uma escuta ativa, sem olhar o fator psicossocial. Não dá mais, gente. O Covid, então, eu não sei se vocês já viram, mas existe uma visão
do ano que vem a gente ter o que os sociólogos, os psicólogos chamam de quarta onda, que é a mental, da doença mental, né? Vai eclodir muitas doenças mentais. Então, a gente está preparado para isso? Não. Se a gente não está preparado para o Covid, a gente está com medo de quê? Né? Então, acho que a gente tem que ter essa visão, sabe? Não tem, o espaço é enorme, ele cresceu. E se a gente não aproveitar isso, mostrar que a gente é muito mais do que a nossa capacidade técnica, como você bem abriu a live, Virgínia, a gente é muito complexa a nossa especialidade. A gente passeia pelo jurídico, a gente passeia pelo ato de perícia, porque a gente faz perícia, tem que ter um bom embasamento de clínica médica, e a gente lista um montão de coisa. Mas a gente também tem outras oportunidades. Eu acho que é muito promissor, né? Então, o futuro não é futuro, ele está aqui. A pós-pandemia não vai acontecer, a gente vai estar com... E a gente não pode mais se encolher, né? Então, se você abraçou a especialidade porque você gosta, né? Então vamos lá, vamos nos conversar mais, sabe, Jean? Eu acho que a gente precisa não ter aquela conversa, eu faço desse jeito, o seu jeito está errado. Não, é de somar. Como é que foi? Mas a indústria não tem nada a ver com o hospital, tem tudo a ver, né? O meu negócio trabalha 24 horas, não pode parar, tem um estresse danado. Quantas fábricas funcionam 24 horas, né? Então, assim, a gente tem muito mais em comum. E nas diferenças a gente encontra o denominador comum e faz a gente ficar mais forte. Acho que é essa a mensagem que eu queria dar, que a gente está num momento muito favorável. E a gente não pode mais achar que ainda vai chegar o momento da saúde ocupacional. Acho que é isso que eu queria dar de mensagem. Eu concordo muito contigo, Patrícia. Tem vários pontos aí que não é tendência, né, de mercado na nossa área. Eu dou aula já há 10 anos e sempre falei para os meus alunos médicos do trabalho, né? Antes de serem médicos do trabalho, vocês precisam ser bons médicos. E eu falo assim que a medicina do trabalho é pura epidemiologia. O pessoal me olha torto, assim, epidemiologia? Que coisa mais chata, já tive isso lá na graduação, não gostava. Eu, particularmente, nunca fui fã de epidemiologia. E olha o que nós estamos enfrentando. A epidemiologia pura. Fazia muito tempo que eu não estudava saúde populacional de uma forma de entender curvas de tendência, entender epidemia, entender pandemia, fazer contas de incidência, de prevalência. Fazia muito tempo que não fazia isso. Então, hoje eu recebo retorno, né, dos alunos que já estão trabalhando com medicina do trabalho, alguns, felizmente, fazendo gestão também em outras grandes empresas. Eles me dão essa devolutiva. Não, você tinha razão. Né? A gente está usando a clínica, né? A gente está sendo médico para entender sinais e sintomas de uma infecção e a gente está aplicando epidemiologia. Então, isso é muito importante. Né? Não ser, sim, um bom gestor, ser, sim, um bom médico do trabalho, ter essa interface e esse diálogo com as outras áreas da empresa e não competir com elas, o que é muito comum na nossa área também. Medicina do trabalho competindo com a segurança do trabalho, medicina do trabalho competindo com o RH. Não existe espaço para isso. Não existe espaço para isso. Eu vejo que mais do que nunca a gente precisa começar a entender que saúde corporativa com foco só no ocupacional não dá certo. A gente precisa ter o foco assistencial também, justamente porque a gente não sabe quais serão os reflexos aí da pandemia na saúde suplementar. Logo, logo, alguma coisa vai estourar nesse sentido e a gente vai precisar enfrentar isso, né? Esses custos, essa nova forma do usuário usar o plano de saúde. Muito provavelmente a gente vai ter que absorver alguma coisa, porque os custos da saúde tendem a ficar cada vez mais caros. Então, constituir uma equipe multidisciplinar, com
psicólogo, fisioterapeuta, ergonomista, assistente social. Para mim é fundamental sair, a Patrícia muito bem falou, né, de ser uma área legalista e ser uma área que gera valor, uma área estratégica para a empresa. Eu acho que a atenção primária ganha um foco muito importante. Até hoje eu vejo empresas que não pensam em fazer, por exemplo, vacina para H1N1, né, para gripe, para influenza, porque não acho importante. Eu acho que essa empresa vai ser uma das primeiras a querer fazer bid com as clínicas de vacina para Covid, para coronavírus, né, assim que tiver disponível. Então, atenção primária, né, campanhas de vacinação, ter essa atenção da prevenção é muito importante. Acho que isso sim é uma tendência aí para dentro da saúde corporativa. E eu, como já falei, né, a sequela, o efeito colateral e talvez uma sequela, né, que a Covid-19 nos deixa e me traz muita preocupação e corrobora aí com o que a Patrícia falou a respeito dessa nova pandemia que vem surgir aí, pelo menos nos próximos 10 anos, que é a saúde psicossocial. As pessoas que já tinham algum histórico ou alguma tendência de adoecimento mental desenvolveram, né? O que estava latente aflorou, e as que já tinham alguma doença prévia, que vinham ou não em algum acompanhamento, essa doença agudizou e agudizou de uma forma muito intensa. E talvez isso seja uma sequela difícil de a gente encontrar formas assertivas e objetivas de trabalhar com o tratamento disso. A gente sabe que são afastamentos por longo período, que oneram muito o sistema de saúde suplementar, até mesmo o sistema público e a própria Previdência. Então, esse também é um desafio. O que eu espero muito que fique, né, e que a gente consiga dar tração nisso junto ao Conselho Federal de Medicina, junto ao Ministério da Saúde, a todos os órgãos reguladores aí que estejam envolvidos, né, nessa temática, é a telesaúde, é a telemedicina. Não digo para fazer um exame médico pré-admissional, mas sim fazer o acompanhamento de alguém que esteja com alguma enfermidade num local mais inócuo, mais distante. Isso trouxe para nós uma experiência muito positiva. Tá? Eu espero que isso perpetue. E aí, como gestão, né, como gestor, esse papel que a Patrícia tão bem explanou a respeito do médico gestor, eu já vi vários alunos aí, várias pessoas estão começando na medicina do trabalho, na saúde ocupacional, de outras áreas de graduação. Nós não podemos ser burocratas. Não existe mais espaço no mercado para aquele médico que fica sentado no seu consultório, com o seu arzinho condicionado ligado, fazendo consulta eletiva e cuidando de documento. Não existe mais espaço para esse profissional. Profissional prevencionista, burocrata, ele não tem mais espaço. Ele precisa sim ser um bom gestor. Acho que nunca estiveram tão em voga, né, o chá das competências, habilidades e atitude que a Patrícia também comentou. A gente precisa sair da cadeira, sair do nosso mundinho e ir atrás do que é bom para as pessoas, ir atrás do que é bom para o nosso trabalho, para o trabalho digno, não só nós, como das pessoas como um todo. E, por fim, eu acho que essa pandemia tem um protagonista daqui para frente. E o protagonismo é da saúde corporativa. As empresas vão ter um olhar diferenciado para o bom profissional, que tem uma boa formação, que tem uma postura de gestor, que tem uma postura de comunicação, de fácil comunicação com os diversos públicos dentro da organização, e que saiba e que entenda
de diagnósticos situacionais e de planejamento estratégico. Esse é o profissional, Patrícia, que não vai perder essa cadeira, que não vai perder essa posição. Então, eu acredito que o futuro da nossa área é mais ou menos esse. Legal, Jean e Patrícia. A gente também pensa assim aqui que a saúde empresarial ela tem que ganhar agilidade, essa questão da desburocratizar a saúde ocupacional, a guarda de papel, tornar os processos mais ágeis, mais digitais, né? Eu acho que a medicina como um todo, ela tem muita tecnologia, mas ainda precisa ter essa transformação digital, né? O médico também amarrar menos, ser mais resolutivo, ser mais assertivo nas condutas, né? Eu tenho aprendido muito aí com a doutora Patrícia nesse caminho. Acho que bem isso que vocês falaram, a gente precisa conversar, trocar ideia, fazer benchmark, enfim, né? A saúde é de todo mundo, não é? O teu funcionário hoje pode ser o meu funcionário amanhã. Então, se ele estiver saudável comigo, ele vai estar saudável com você, ele vai estar, né, de uma forma geral, saudável para todo mundo, né? E é isso que a gente tem que pensar na coletividade, na saúde populacional, saúde primária. Então, acho que realmente a pandemia veio trazer essa visão aí de que a saúde ela precisa ser olhada com outros olhos, né? E questão de custos, enfim, são muitas vertentes aí de trabalho, mas o foco principal mesmo tem que ser as pessoas, né? O trabalhador, enfim. Eu sou uma grande acreditadora, sei lá qual seria o melhor termo, de que a gente ainda vai chegar nesse lugar. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje. Foi um papo excelente, assim, foi muito bom ouvir essa experiência de vocês. Queria trazer aqui de novo o Dr. César para fazer um agradecimento também, um encerramento, e que a gente possa se ver e se falar mais vezes. Dr. César. Tá, o Dr. César pediu para eu finalizar, então eu vou finalizar aqui. Então, mais uma vez agradecer a todos os participantes, tá? O vídeo vai ficar disponível a partir dessa semana nas redes sociais, tanto do INTEP quanto da ImplusCare, tá? Quem fez a inscrição pelo link vai receber um e-mail com o link desse vídeo, e fiquem de olho aí na nossa programação, nas redes sociais, que a gente tem tido várias ideias de trazer essas lives com especialistas na área de saúde corporativa, tá? E muito obrigada a todos que participaram, que ficaram aqui até o final, e a gente se vê em breve. Boa noite. Obrigada, Jean. Obrigada, Patrícia. Boa noite, Eu que agradeço a todos vocês. Foi um prazer, uma ótima iniciativa. Obrigada a todo o pessoal que ficou até o finalzinho, né? Ficou bastante gente aqui até o final. O papo estava muito bom. Obrigada a todos enorme. vocês. Obrigado. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.